Olá, contrários! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então, hoje nós vamos falar sobre uma reclamação que muitas mulheres fazem, que inclusive eu já fiz, né, na vida, que é ser mulher é difícil. Será que ser mulher realmente é difícil? Vamos lembrar no início de tudo, né, lá no Jardim do Éden. A Eva vivia em paz lá com Adão no Jardim do Éden, sem preocupações que temos hoje. Eva não tinha boletos para pagar. Ó, que vida incrível! Imagina você ter uma vida incrível sem boletos para pagar. Não tinha questão de resolver coisa do trabalho. Não tinha problema com as questões que acontecem no mundo, com guerras, com aumento de preço das coisas no mercado, com inflação, com imposto, enfim, com tudo que nós temos hoje. Imagine uma vida sem nada disso. Então é assim que vivia Eva. Então, totalmente enganoso, né? É um discurso de engano falar que ser mulher é difícil. O fato de sermos mulheres torna as nossas vidas mais difíceis, né? Torna a nossa vida de mais sofrimento. Ser mulher é sofrer. É assim que elas falam, mas isso é um engano. O que traz o sofrimento na vida, não só da mulher, mas dos homens, da natureza em geral, natureza humana, natureza, enfim, a natureza de toda a criação de Deus, é o pecado. O pecado que traz sofrimento. Não é o sexo feminino, não é o sexo que determina o sofrimento na vida de uma pessoa, é o pecado que traz o sofrimento. O que trouxe sofrimento foi o pecado. Inclusive, falar que que ser mulher é sofrer, é amaldiçoar a si mesma, é lançar palavras de maldição a si mesma, em vez de abençoar a si mesma. Afinal, Deus não criou a mulher para viver em sofrimento. Não faz sentido isso. Se fosse assim, todas as mulheres estariam condenadas. Não existiria salvação em Jesus para as mulheres. Isso é heresia. Fala que o fato de ser mulher é para sofrer. Não é heresia? Então, assim, inclusive esse discurso de que ser mulher é difícil, né, no sentido de fato de sermos mulheres nos traz esse sofrimento, acaba levando muitas mulheres a acreditar no feminismo, a acreditar no discurso ideológico, né, de que, enfim, ser mulher é ruim. Então, começa-se a buscar querer ser igual aos homens, afinal, segundo elas, os homens têm uma vida mais fácil do que as mulheres, né? Então, se elas acreditam que ser homem é mais fácil, então começa a querer ser igual aos homens, começa a fugir da própria natureza feminina. Não, eu não quero ser mulher, eu não quero ser mãe, eu não quero ser esposa, eu não quero ser dona de casa, eu não quero ser doce, eu não quero ser, enfim. Eu não quero ser serva de Deus, né? Não quero ter esse comportamento de serva, eu quero ser brava, eu quero ir lá fazer, comandar tudo, liderar tudo. Sendo que a posição da mulher é incrivelmente sublime, porque é uma posição de igreja, de noiva de Jesus. Linda noiva de Jesus. Então, aquela que foi salva, né? Aquela que foi salva, aquela que é liderada, que é guiada e que ela vai auxiliando. É muito mais fácil do que a posição do homem, que representar Jesus, que é guiar, que é liderar. Então existe uma responsabilidade muito maior sobre as costas dos homens, sobre uma responsabilidade espiritual muito grande. Você representa Jesus, o homem representa Jesus. Olha só, né? No
casamento, isso é muito, mas muito mais difícil. Muito mais difícil do que ser igreja, né? Vamos convenhar, né? Enfim. E começa-se a dizer que mulher ser difícil, que ser mulher é difícil, porque começa a falar a questão de porque é a mulher que tem que ser mãe, é a mulher que tem que gerar uma criança, é a mulher que tem que cuidar da criança, né? Quando não tem a responsabilidade paterna, então é ela que tem que arcar com as consequências da maternidade, do cuidado da maternidade, com as dificuldades da maternidade, né? Enfim, vamos lembrar que nem toda mulher passa por essas dificuldades, né? Tem mulher que tem um marido, né, que cumpre muito bem o seu papel, que ajuda também a, na disciplina, na liderança em casa, que cumpre o seu papel de líder, de sacerdote, né, de protetor, então ele cuida, ele ameniza então as coisas em casa. Então nem todas as mulheres passam por essas dificuldades. Então já começa assim a desconstruir essa mentira de que isso é difícil para toda mulher. Então desconstrói isso. Enfim. Mas ainda que passamos por essas dificuldades na maternidade de ter que cuidar de uma criança sozinha, seja pós-separação até dentro do relacionamento, né? Nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Nunca. Tudo que a gente faz aqui na Terra é ligado no céu. Então, assim, não tem como dizer que nós estamos sozinhos. Não tem como. Porque Deus está presente em nossas vidas. Deus se faz presente. Então, vamos lembrar que nós não estamos sozinhos. Que Deus está conosco. Então, se Ele está conosco, tudo fica menos difícil. Não é questão de não vamos passar por dificuldades, mas Jesus fala que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Então o fardo fica leve, o nosso sofrimento ele fica leve, né? Fica mais leve, ainda que seja difícil, ainda que seja dolorido. Deus está conosco, segurando a nossa mão e falando: nossa, Pai, o Senhor está aqui comigo, então eu consigo passar por isso, eu consigo passar por isso sem sucumbir, sem perecer, sabe? Eu consigo, porque Deus nunca nos dá uma carga maior do que a gente possa carregar. Enfim. Outra coisa que as mulheres falam que é muito difícil ser mulher é pelo fato de que a gente passa todo mês, né? Enfim, pelo ciclo, né, feminino que a mulher passa todo mês. Acredita-se que ser mulher é difícil porque nós passamos isso todo mês e o homem não passa por isso, né? Mas assim, eu aprendi há pouco tempo a louvar a Deus por isso. Mesmo sentindo cólica todo mês, enfim, sentindo dor de cabeça e os sintomas que realmente não são agradáveis. Eu aprendi a louvar a Deus porque isso quer dizer que o corpo está saudável, né? É questão de você estar passando todo mês pelo ciclo, né? Então, esse ciclo, ele está acontecendo no nosso corpo. Então, uma mulher que não passa por isso todo mês, né? Eu não estou falando dos sintomas, porque realmente, né, tem se falado que isso não é normal, não. Que é normal a gente todo mês, enfim, né, passar por isso, mas não os sintomas que, enfim, não são agradáveis. E isso vem da alimentação, né, de remédio, tudo isso que a gente coloca no nosso corpo vai realmente alterando, né, os nossos hormônios. Mas o que eu quero dizer é que o período, né, período menstrual que a mulher passa todo mês, é normal. Isso quer dizer que o corpo é saudável, né, que está acontecendo ali, né? Então está passando pelo processo de fertilidade, está
acontecendo aquilo, é saudável, é saudável. Isso quer dizer que você é jovem, que você é saudável. Então, quando a mulher não passa por esse processo, quer dizer que algo está errado com o corpo dela. Não tá normal, ou é alguma doença, ou alguma alteração anormal dos hormônios, ou alguma medicação que ela está tomando, né, que altera tudo isso. Então, assim, não é normal que isso não aconteça. Enfim, então passar por isso é normal e saudável, né? Faz parte do corpo feminino. Então não é uma coisa ruim, né? Totalidade ruim, não é totalidade ruim, né? Passamos isso muito bem. Inclusive, hoje em dia é muito mais fácil a gente passar por isso, né? Porque hoje em dia a gente tem várias coisas, né? Que facilitam a nossa vida, né? Antigamente as mulheres não tinham, né, o que a gente tem hoje. Então a gente passa por um momento mais fácil ainda enfim, usando a tecnologia, os tecidos, as coisas, né? Então a gente passa mais fácil do que as nossas avós passavam por esse período. Então a gente passa muito mais fácil por esse período, né? Enfim, a gente tem conhecimento que elas não tinham antes, né? A gente tem conhecimento de como passar melhor esse período também, né? Enfim, muitas mulheres também falam que é muito difícil ser mulher pelo fato de que ser mulher estarmos vulneráveis a abusos, a violência, enfim, e assédios. A questão é que não é o fato de sermos mulheres, mas é o fato de os homens não estar sendo homens, né? O fato de não todos, né? Claro, mas o fato de os homens não estar sendo homens, né? Porque no fato de ser homem não significa que ser homem é ser imoral, né? Não ter respeito com as mulheres, né? Mas ser homem digno, honrado, né? Jamais ferir a dignidade da mulher. Jamais ferir a dignidade de alguém. Então isso não é ser homem. O homem, de fato, o homem, ele traz a honra consigo. Assim, nós vivemos uma cultura que diariamente ensina os homens a respeitarem as mulheres. Seja nas músicas, seja nos filmes, nos programas de TV, enfim, nas plataformas digitais, plataformas aí de sites, né? Enfim, ensinam os homens a tratar as mulheres com menos respeito, né? Ou zero. Então, assim, infelizmente, eles têm sido realmente moldados a enxergar a mulher como algo e não como uma pessoa, né? Algo para se usar e, enfim, e descartar, para suprir as suas carnalidades, enfim. Então, o que acontece? Acontece que ao longo da história, né, ao longo da história da humanidade, por causa do pecado, né, da imoralidade, da perversão, enfim, da nossa identidade, do nosso ser, do nosso olhar, da nossa mentalidade, da toda a nossa natureza, né, sofreu essa perversão. Acontece isso, a questão do assédio, da violência também, de maltratar, né, uma pessoa que é mais fraca, né, de uma pessoa que, enfim, precisa de cuidado, enfim, do seu próprio cuidado, por causa do mal, né, da natureza humana. Mas não podemos condenar todos os homens,
a isso, falar que todos vão fazer isso e que todas as mulheres vão passar por isso, enfim, e simplesmente acreditar que a mulher é vítima em toda circunstância, que a mulher é vítima por ser mulher, a mulher é vítima. Então a mulher, só o fato de ser mulher nos torna vítimas em pessoas que sempre vai sofrer algo, que sempre vai, enfim, sofrer alguma coisa do homem, da vida, de Deus, das injustiças, o fato de ser mulher. O que não é verdade. Se a mulher sempre fosse vítima por ser mulher, nós nem precisaríamos de Cristo, não é verdade? Ah, somos vítimas do pecado, então não vamos nos arrepender. Somos vítimas das circunstâncias, então não vamos mudar nosso comportamento, né? Não vamos sermos humildes, não vamos sujeitar a Deus, as leis de Deus, porque afinal somos vítimas, não temos culpa de nada, não é verdade? Não precisamos do sangue de Jesus, somos justificadas por nossos, enfim, por nós mesmas. Então não faz sentido, não faz sentido. É colocar a própria mulher no centro e tirar Jesus. É dizer, não preciso de Cristo porque eu não preciso ser salva de nada, e eu não preciso me voltar para Jesus porque eu sou vítima. E, sendo que a única vítima que veio nessa terra foi Jesus, né? Nós não somos vítimas. Nós não somos vítimas por sermos mulheres. Se aconteceu alguma injustiça contra nós, se existiu, se alguém fez maldade contra nós, ainda que nós estejamos na posição de vítimas, nós não podemos ficar naquela posição a vida toda. A vida toda, que aquilo deve girar em torno, que a nossa vida toda deve girar em torno dessa situação. Sendo que Jesus pode transformar nossas vidas, e inclusive curar tudo isso. Inclusive nos ensina a perdoar, né? Pelo mal que as pessoas fazem a nós, ainda existe isso, né? Ah, não vou perdoar, não, afinal eu sou vítima, vou perdoar de quê? Não vou perdoar, sou vítima. Então você sai da posição de pessoa, de ser humano que é pecador, você sai da posição de pecadora para ser uma eterna vítima. E isso é antibíblico, né? É anticristão. Então, muitas mulheres são enganadas com essa coisa de que a mulher é vítima, a mulher sofre violência. Vamos entender, nem toda mulher sofre violência doméstica, por favor, né? A maioria das mulheres que eu conheço não sofreram violência doméstica. E possivelmente pode ser que nunca sofram na vida, né? Enfim. Então, assim, falar que ser mulher é sofrer é realmente condenar todas as mulheres a todo o sofrimento do mundo. Graças a Deus isso não é verdade. Graças a Deus. Graças a Deus. Que isso não é verdade. Então, assim, é um discurso totalmente mentiroso. Totalmente mentiroso e enganador. Mas, assim, ser mulher é difícil. Mas não ser mulher é difícil. Mas ser uma mulher santa é difícil. Isso sim, é difícil. É difícil ser uma mulher santa nesse mundo tão corrompido, tão sujo. É muito difícil ser uma mulher santa nesse meio. Nesse meio, é muito difícil. Isso realmente é difícil. Ser uma mulher decente e prudente é difícil. É muito difícil você estar cercado no meio de mulheres que é totalmente negligentes, mulheres que fazem o que querem, em meio a uma sociedade que muitas pessoas fazem o que querem. Ah, eu sou mulher, eu faço o que eu quiser. Meu corpo, minhas regras, então eu vou fazer. Isso é ser fácil. Inclusive, ser mulher assim é muito fácil. Fazer o que quer, nossa, mas é muito fácil, né? E vem dizer que ser mulher é difícil. Ou você fazer o que você quer é muito fácil. Então é fácil ser mulher. Ser esse tipo de mulher realmente é muito fácil. Você chegar lá e fazer o que você quer. Mas ser uma mulher honrada, uma mulher que é prudente, uma mulher virtuosa nessa condição que a gente vive no mundo, que é difícil.
É difícil, nós temos que renunciar ao nosso eu diariamente. Isso é difícil. É difícil nós abrirmos mão da nossa mesquinhez, do nosso egoísmo, da nossa raiva, da nossa vingança. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil abrirmos mão de sacrificar pelo outro. É muito difícil. É muito difícil. Mas esse difícil é esse difícil que nos traz paz, que torna mais plena a vida feminina, nos traz plenitude à feminilidade. Uma mulher que vive na obediência a Deus, embora seja difícil ser uma mulher obediente, traz paz às nossas vidas.